Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Olha só, queria que vocês já dessem o like aí, tá? Se inscrevesse no canal, desse aquela força para nós aí, tá? E sempre ativar o sininho para receber as próximas notificações de vídeo, tá bom? Então agradeço demais pela força aí que vocês estão dando, tá? Pessoal, é o seguinte, hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre um tema complexo, né, de se falar, né, até porque a vida é algo complexo. Então eu resolvi falar sobre o sentido, assim, um pouco, né, sobre fazer uma reflexão, né, sobre o sentido da vida, né, que assim é algo assim bem, né, a gente sabe que a humanidade é a forma como ela, né, como ela caminha, né, como as relações são construídas, né. A gente sabe que existem muitas culturas, né, muitas formas de pensar, né, como essas civilizações, né, foram, né, as civilizações em si, né, a humanidade, elas foram construídas, né, desenvolvidas, né. Então assim, essa é uma pergunta muito difícil, né, pessoal, porque você determinar qual o sentido da vida para cada pessoa é algo assim bem complexo, né, tá? Mas assim, outro dia eu estava pensando, meu Deus do céu, qual a missão, né? Qual a missão da gente aqui na Terra, né? Esse tempo que a gente está aqui na Terra, né, certamente a gente tem algum tipo de propósito, né? Não dá, a gente não sabe. Eu sei que isso depende muito de religiões, né, de como cada um de nós fomos criados, né? A nossa própria educação, né? As visões que foram colocadas para a gente, né? Até mesmo, né? O grau de instrução, a forma com que a gente construiu, né, os pensamentos, né, como a gente construiu o nosso raciocínio, né, a visão de mundo. Então assim, é algo muito complexo, né, se determinar o sentido da vida, né. Eu não vou entrar aqui nem em detalhes, né, sobre, né, correntes filosóficas, né, porque a gente sabe que existe várias teorias, né, que tentam descrever, né, o nosso sentido aqui na Terra, e para que e qual o objetivo qual o objetivo, a missão da raça humana, né, aqui na Terra, né, pessoal? Então assim, eu estava fazendo essa reflexão, meu Deus, qual o sentido, meu pai? Qual o sentido que cada um de nós estamos dando para a nossa vida, né? Sabemos que né, a humanidade, ela na forma como as relações são construídas, né, a gente percebe que tem muita coisa para ser melhorada, né, pessoal? Esse é um tema complexo, porque não dá para a gente olhar, por exemplo, só para nós mesmos, né, para nossas vidas, né, porque a gente está inserido numa sociedade em que assim tem muitas desigualdades, né? Tem muitas diferenças de vida. Então, sabe? Então aquilo que cabe para mim, né? Aquilo que tem sentido para mim, né, não tem sentido para o próximo, né? Então essa pergunta, ela é uma pergunta que eu estou aqui comentando, na verdade fazendo uma reflexão, mas é uma pergunta para ser feita a cada pessoa, né? Então, qual o sentido da vida, ou melhor, qual o sentido da sua vida, né? Não é, pessoal? Porque eu fico imaginando
eu fico imaginando esse mundo, né? A gente às vezes tem um certo idealismo das coisas, né? Que, né? Tenta pregar, né? Tenta pregar o amor, né? O amor, mas a gente sabe que, assim, é uma palavra, né? É uma palavra que ela, a depender para quem você faça, né? Ela realmente é uma palavra difícil de se achar, né? Porque a gente, em determinados países, a gente sabe que, né, não tem uma paz necessária, né? A gente vê aí no noticiário as guerras, né? As guerras assolando esse país, tirando a harmonia, né? Então, né, fazendo uma pergunta dessa para esses povos que estão submetidos a essas atrocidades, né? O que é que eles vão dizer, né? Qual o sentido da vida para eles, né? Ou seja, passar um dia só que eles passem sem guerra, né? Sem receber mísseis, né? Nas suas casas, né? Talvez seja um dia, né? Para quem vive numa guerra, seja um dia maravilhoso. Então, assim, é muito complicado, né, pessoal, falar sobre o sentido da vida e dar uma resposta única, né? Porque assim, é muito individualizado, né? E depende de muitos fatores, né? Tá? Então, eu sei que a gente, né, todos nós temos um propósito, a gente procura, né, dar um sentido às nossas vidas, né? Outro dia eu até falei mesmo, eu até gravei um vídeo sobre saúde mental, né? E já está aí, né? Se vocês quiserem, né, olhar, né, ver. Então, assim, é um vídeo que é uma reflexão também, né? Então, sabe, não tem como a gente hoje em dia tentar dar um sentido às nossas vidas sem cuidar da nossa mente, né? Então sabe, não vejo por aí, sabe, que é preciso que cuidemos da nossa vida, da nossa mente, para que consigamos ter lucidez, pessoal, para batalhar, né? Para acordar todos os dias, enfrentar os problemas, né? E os problemas são muitos, né, pessoal? São das mais variadas ordens, né? Às vezes é problema financeiro, né? Às vezes é problema, conflitos no trabalho, né? Dentro da própria família, né? Problemas de convivência, né? Então, assim, veja que o sentido da vida, né? O sentido da vida é você, pelo menos assim, na minha opinião, é você tentar harmonizar, né, todos esses eixos, né? Podemos dizer assim, essas áreas, né? E podemos conviver com elas de forma parcimoniosa, né? Porque é difícil, né, pessoal, responder essa pergunta diante de tantos problemas, de tantas desigualdades, né? De tantas né, pessoas semelhantes a nós e que não têm as mesmas oportunidades, né? E que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, sabe? Então, qual o sentido da vida para essas pessoas, por exemplo, que não tiveram as mesmas oportunidades da gente, né? Então, o que elas iriam falar, não é verdade? Então, assim, a vida, ela, né, para muitos, ela é muito justa, né? Para muito justa e injusta para, né, outras pessoas. Então, sabe? Então, assim, são privilégios que, de certa forma, que a depender do lar que você nasceu, das oportunidades que você teve, você pode achar que você foi até um privilegiado, né? E que o sentido da vida para você, né? O sentido da vida é ter o melhor caminho, é ter as melhores oportunidades, né? É você ter tudo nas suas mãos sem dificuldades, né? Ter dinheiro para pagar as contas, não ter problemas graves, né? Para você conseguir sobreviver, ter uma vida digna. Então,
O propósito, pessoal, o propósito que devemos dar à nossa vida, né, que na verdade é o sentido, né? Eu sei que cada um vai buscar o seu, né? Para muitos, né, o propósito né, o sentido da vida é você ajudar alguém, né? Fazer parte de algum grupo, né? De algum grupo né, que ajuda outras pessoas, né? De algum programa social, né? De algum tipo de assistencialismo, né? Para outra pessoa de repente ter experiências, né? Experiências intensas, né? Vivências, né? Por exemplo, né? Em vez de você acumular coisas, né? Acumular patrimônios, né? De repente você investir em viagens, né? Em experiências vividas, né? Isso pode ser um propósito também, né? Um sentido para a sua vida, né? Se a gente olhar para o lado, né, religioso, né? Amar o próximo, né? Amar o próximo, fazer o bem, né? Então assim, a depender da corrente, né, que você acredita, né, do pensamento filosófico, digamos assim, da área, né, você pode né, adotar esse sentido, né, conforme aquilo que você acredita, né? Então, pessoal, assim, é muito complexo, sabe? Eu abri assim essa reflexão com vocês. Não sei, né? Coloca aí nos comentários, né? O que é que vocês acham de tudo isso, né? De propósito, né? Do sentido da vida, né? Que, na minha opinião, ela é muito individual, né? Ela é muito complexa também, né? Então, vai muito em função daquilo que você quer dar, né? Sentido à sua vida, não? E não qual o sentido da vida em um contexto assim bem genérico, né? Não é verdade? Então, assim, é algo que a gente precisa refletir, pessoal, sabe? A nossa missão aqui na Terra, sabe? E a gente de alguma forma vive né? A gente sobrevive aqui, né? Eu pelo menos acredito que cada um de nós temos uma missão, sabe? Cada um, né, tem uma missão, né? Além da missão aqui na Terra, temos um destino, né? Temos um propósito maior, sabe? De alguma forma. Eu acredito muito em desígnios, né? Sabe? A gente às vezes, eu acredito que já aconteceu até com vocês, né? Que tem coisa que acontece, né? Tem coisa que acontece hoje, né? Para de repente livrar você de alguma coisa amanhã, né? Então assim, a vida vai nos mostrando sinais, né? Que, né? Só depois que você vai entender, né? E aí, né? A depender da sua religião, do que você acredita, é que você vai buscar um significado em tudo isso, tá? Então assim, eu abri aqui essa reflexão, pessoal, mas eu sei que assim, é um tema muito controverso, muito, sabe, complexo, até mesmo polêmico, né? Porque envolve, assim, sabe, muitos elementos, né? Envolve envolve um contexto em que cada um, né? Em cada um viveu, né? As experiências que cada um passou, sabe? Então assim, mas de qualquer forma eu assim estou aqui abrindo nessa reflexão para, né, abrir o debate, né? Assim, se vocês, né, se isso de repente, né, que eu falei teve algum sentido aí para vocês, né? Deixa aí nos comentários, né? Dá o like também, né? Dá o like, se inscreve, né? Se inscreve no canal, dá essa força para nós aí, tá? Dá essa moral pra gente, né? Pra gente tá sempre gravando mais vídeos aí para vocês. E ativa o sininho, né? Para vocês serem informados dos próximos vídeos, beleza? Então, pessoal, o vídeo de hoje era sobre uma breve reflexão sobre o sentido da vida, né? A nossa missão aqui na Terra, né? Tá? Como né, seres humanos, integrantes dessa civilização, tá bom? Então, pessoal,
Um forte abraço, tá? Para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!